Glória a Deus. A paz do Senhor, meninas. Tudo bem com vocês? Bem mesmo? Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E eu estou falando a verdade. Às vezes a gente fala as coisas muito no automaticamente, né, socialmente aceito, né? Mas às vezes a jornada se torna muito pesada. E a nossa tendência natural é só enxergar as coisas difíceis, né? E aí a gente fica pensando, Deus, eu queria ficar quieta em casa. Deus, eu queria ficar aqui curtindo meus netinhos, né? Já deu, né, Senhor? Já tem um tanto de mulher pregando aí, já tá bom, né, Senhor? E o Senhor tem me ensinado a olhar as coisas sob outra perspectiva, né? Que privilégio que eu tenho de poder ministrar a palavra dele. Muitas das minhas irmãs estão morrendo lá na Nigéria por carregarem o mesmo nome que eu carrego. A gente não sabe o que é viver por Cristo e morrer por Ele. Talvez a gente saiba um pouquinho do que é viver por Ele, mas morrer por Ele a gente não faz nem ideia, né? A gente vive na nossa sociedade ocidental um tempo muito cômodo. E o problema dos tempos cômodos é que a gente tem uma tendência enorme a reclamar de privilégios, a reclamar de bênçãos, né? E quando você pensa que não, você já está no meio do bolo, assim, né? É uma coisa meio que cultural. A gente começa, vida, céus, azar, quando a coisa não sai do jeitinho que a gente espera, né? E o Senhor quer nos levar para um outro patamar, gente, um outro nível de relacionamento com Ele. É tempo. Jesus não vem buscar uma noiva imatura. Ele vem buscar uma noiva pronta para o casamento, né? E não tem mais tempo para a gente continuar como meninas, espiritualmente falando. É tempo de nós amadurecermos, da nossa fé ser uma fé alicerçada, firme, independente dos ventos ao redor, né? E a gente já está começando a perceber um mundo quebrado. Tem hora que eu fico lá no Brasil e a gente pensa assim, a nossa tendência natural, mais uma vez eu digo, é querer escapar do momento difícil, né? E, na verdade, o Senhor não nos chamou para escapar. Ele nos chamou para permanecer. Permanecer fiéis, permanecer testemunhando Cristo e permanecer, se for necessário, para morrer por Ele, né? Permanecer onde o caos está, para que o alívio de Cristo chegue. Permanecer onde as coisas não estão tão bem, para que a nossa presença seja semelhante à presença de Cristo, né? Essa é a vontade de Deus para nós. Que sejamos testemunhas de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a palavra de Jesus para os seus discípulos. E o que nós somos aqui no século 21? Discípulas. O que ele falou para os primeiros discípulos está valendo para os seus discípulos hoje. Mas às vezes a gente se esquece que a gente está no mundo, não é para desfrutar o mundo. A gente está no mundo e a gente pode desfrutá-lo porque ele é feito pelo nosso Pai. Mas a nossa prioridade máxima aqui é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi a ordem que ele estabeleceu também. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O próprio Deus provê refrigério, o próprio Deus provê alegria, o próprio Deus provê alívio, mas a nossa prioridade aqui não é essa. E, infelizmente, ultimamente, a gente tem ouvido um evangelho que está aleijando a gente. Quando a borboleta vai romper o casulo, pelo menos eu ouvi isso, não sei se biologicamente é exatamente isso, mas eu acredito que a pessoa que contou essa experiência, ela estava sendo 100% verdadeira, e faz muito sentido. Para a lagarta, depois do seu tempo de casulo, romper o casulo, ela faz um esforço muito grande. E esse esforço que o corpo dela faz, manda um fluido para as asas, para as novas asas. Porque não tinha asa quando entrou no casulo, né? E esse esforço para romper o casulo manda esse fluido para as asas. E é isso que vai dar força para a borboleta voar. Vai acabar de formar as asas.
E aí, a história que contaram é que uma criança, um menino, viu a peleja da lagarta para romper, né, o casulo, e não estava, aos olhos dele, não estava evoluindo, estava indo muito devagar, e a borboleta não saía, e ele achou que ela estava em sofrimento, e ele cortou o casulo para adiantar, para ajudá-la. A intenção era ajudá-la, mas ela nunca voou, porque ela não terminou o processo. E ela se arrastou. Ela tinha asa, mas ela se arrastava. E isso é muito semelhante ao que está acontecendo no nosso tempo. A gente recebe um evangelho que promete, né, que você não vai sofrer, que você vai ser abençoado, que você vai ser próximo, tudo que você tocar vai prosperar, que as enfermidades serão saradas, porque, afinal de contas, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se a coisa está indo ruim na sua vida, talvez você esteja em pecado, é o momento de você corrigir, né? Então, todos os discípulos estavam miseravelmente em pecado, né? Que a coisa ferveu para o lado deles, né? Dos 12, só João não foi martirizado com a morte. Só João. Os outros todos foram martirizados até a morte por falarem a verdade, por anunciarem a ressurreição de Jesus, por pregarem o evangelho, por espalharem as boas novas. E eles morreram alegremente por Cristo. E por causa disso, o evangelho chegou até aqui. Eu fico imaginando o esforço do apóstolo Paulo, os esforços, né? Quando a gente vai fazer a primeira, segunda e a terceira viagem, a gente percorre, eu já fiz isso com algumas mulheres, percorrendo os caminhos de Paulo. E aí você tem que, por exemplo, na ilha de Chipre, atravessar a ilha de uma extremidade à outra. E a gente fez isso de ônibus. E eu fiquei olhando, hoje, no século XXI, como é nada, nada, de um lado e de outro, nada e nada. E a gente de ônibus atravessando aquela estrada pavimentada no meio do nada. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que o apóstolo Paulo fez isso? Quantos dias ele levou para fazer isso que eu vou fazer em 1 hora? Né? Como é que ele carregava as coisas? Carregava coisa de comer? Era num jumento? Era num cavalo? Tinha animal? Era a pé mesmo, Senhor? Como é que era? Sabe como? E aí a gente pensa nas dificuldades. E qual que era o objetivo? Ser famoso? Ter muito seguidor no Instagram? Não, o objetivo era até os confins da terra. Até os confins. O apóstolo Paulo furou a bolha do judaísmo. E aí a igreja, as 7 igrejas na Ásia foram fundadas. E o evangelho se espalhou e chegou aqui para a gente, hoje. Então sempre vai valer a pena a gente viver a proposta de Deus e não querer usar Deus para a nossa proposta. A gente gosta muito de invocar o nome do Senhor para que Ele venha e chancele nossos projetos. Vem cá, Senhor, me abençoa. Vem cá, Senhor, me prospera. Vem cá. Tá, você pode fazer essas orações para o Senhor? Sim, Ele é seu Pai. Mas qual é o objetivo final? Morre em você? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Jesus nos amou a tal ponto de dar a sua própria vida. E a gente só quer ficar no receba. Vocês entendem que a gente tem que ser desintoxicado desse evangelho que só quer receber? Porque a essência do evangelho é repartir. Eu não planejei essa introdução, mas eu amo quando o Senhor se mete. E eu quero que Ele faça isso sempre, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. E nós vamos ler esse texto que a maioria de vocês com certeza conhece bem. João 15, os versos 4 e 5. João 15, os versos 4 e 5, são palavras da boca de Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora vai comigo para Efésios, capítulo 5.
um texto também bem conhecido. Efésios 5, e nós vamos ler do verso 18 ao verso 21. Efésios 5, 18 e 21 diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essas são as instruções do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. E aqui a gente vê algo muito interessante. Jesus está falando muito claramente: vocês não podem fazer nada sem mim. A gente tenta, a gente pensa que faz, mas a gente não pode respirar se Ele não nos der fôlego de vida. Você só está aqui, você continua respirando, porque o Senhor permitiu que você acordasse, tivesse o seu dia de trabalho, viesse até aqui. Ele te deu vida hoje para você viver. Muitas pessoas hoje não acordaram. Muitas pessoas exatamente agora estão partindo. Seus dias se cumpriram. E nós ainda estamos aqui, porque Deus continua tendo um propósito. E a gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente vai viver o propósito de Deus, ou a gente vai viver o nosso propósito. Qual será o melhor? E ele falou uma coisa muito fácil: permaneçam em mim. Mais uma vez vem aí a palavra permanecer e não escapar. A gente quer escapar. É da nossa natureza. Tá ruim? Tchau. Estou infeliz? Tchau. Tem problema? Tchau. E aí a gente olha para Jesus no Getsemane e ele fala para os discípulos: vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora? Ele transpirando sangue de tanta angústia. Mas ele ficou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ah, Helena, mas Jesus é Deus. É, mas ele estava com a nossa roupa. Ele estava vestido de humanidade. Então, tudo que a gente sente e pensa, ele sentiu e pensou. Se nós sentimos medo da morte, diante da possibilidade da morte, a gente fica aterrorizado, né? Por isso que a grande notícia é a ressurreição. Porque ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos, que vai ressurgir, mas que todos nós também ressuscitaremos. Quando eu fico vendo o texto de Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo vai narrando, ele fala assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Gente, eu fico pensando que piração que vai ser. Porque muita gente virou pó, né, gente? Mas Deus sabe como é que é criar do pó, né? Ele sabe exatamente como é que cria do pó. E eu fico imaginando, meu Deus, nem Steven Spielberg, nas suas maiores viagens, é capaz de pensar o que vem por aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Essa é a nossa viva esperança, ou deveria ser. Mas a gente se apega às coisas dessa terra. E por causa desse medo, a gente não vive tudo o que a gente tem que viver em Deus, né? Daqui e para a eternidade. E ele está falando: permaneçam em mim. E se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. E aqui eu quero te mandar a primeira pergunta da noite. Você está em Cristo? Eu seguro a taça, mas eu não estou nessa taça. Eu estou perto dela, eu estou segurando ela, mas eu não estou. Agora sim.
É muito sério quando a gente fala. Estou indo, não precisa não. Obrigada, minha linda. E eu comecei a pensar muito nessa palavra, estar em Cristo. Estar nele, ser achado nele, né? A gente canta muito isso. Aí eu me lembro do que Jesus fala para os seus discípulos, quando ele fala que ele vai subir, que ele tem que ir, mas que ele vai deixar o Espírito Santo. E aí me chama muita atenção que ele fala assim: hoje ele está com vocês, mas quando ele vier, ele vai estar em vocês. Você já parou para pensar que o mesmo Espírito que levantou Jesus da tumba habita em você? Gente, a gente não tem ideia. A gente é armada, perigosas para as trevas, mas a gente não sabe manipular essa arma, não. É a mesma coisa de você pegar uma criança, pôr um fuzil na mão dela, mandar ela para a guerra, sem nenhuma instrução. Logo, logo ela vai tombar, mesmo estando poderosamente armada para derrotar o inimigo. Desculpa você que não gosta de armas, eu também não gosto, mas é uma ilustração que dá para você entender, né? E nós estamos em uma batalha espiritual. E já estamos com todas as armas adequadas para combater o bom combate. Mas a gente não sabe usar nossas armas espirituais. E por que não sabemos usar? Porque a gente está vivendo uma religião e não um relacionamento. Quando eu estou em Cristo, eu estou mergulhada nele. Eu estou mergulhada no seu ensino. Eu estou mergulhada num relacionamento. Eu falo com ele. Eu escuto ele. Eu quero saber qual é a próxima direção. Qual é a vontade dele para mim. E normalmente, gente, a gente não está vivendo no século 21 dessa forma. A gente literalmente faz os nossos projetos, faz os nossos planos e fala com Deus: vem comigo. Aqui, ó. Aqui essa parte, aqui eu preciso da sua bênção, da sua unção, tá? Da sua graça. Derrama aqui, Senhor, derrama. Agora aqui, ó, meu filho, salva ele, Jesus, salva meu filho, tá? Aqui, Senhor, esse trabalho. Uau, Senhor, eu quero muito esse trabalho. Me promove aqui, Senhor, me promove, ponha. Aí a gente olha para os discípulos, né? Você já pensou? Pedro, siga-me. Ele só falou isso. A profissão ficou para trás, a rede ficou para trás, o barco ficou para trás. Não havia apego, porque havia uma convicção no coração de Pedro. Ele é o Messias esperado. Ele é a nossa esperança. Mas ali Pedro ainda estava com a cabeça do judaísmo. Pedro ainda estava enxergando o líder, o Messias político. Queria tirar Israel do domínio de Roma. Queria levar Israel novamente à primeira potência. Que eles iam ser de novo como eram no tempo do rei Salomão. Os tempos de Davi, os tempos de Salomão, agora livres. Era isso que eles esperavam, um revolucionário político. Um político que pudesse resolver os problemas. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente sempre está na expectativa de que, oh Deus, manda um homem. E claro, Deus usa pessoas. A gente tem que orar mesmo, Deus usa pessoas. Mas não coloca coroa na cabeça de um homem que pertence só a Deus. Homem nenhum. Por mais bem intencionado que seja. Só tem um rei. E aí aqueles homens, depois que eles receberam o poder do Espírito, eles foram totalmente transformados. Se eles já estavam desapegados, eles se desapegaram ainda mais. E eles foram para anunciar. E assim, aí a gente vê Pedro covardão, cara. Pedro, como qualquer uma de nós aqui nessa sala, né? Eu morro pelo Senhor. Não, o Senhor não vai morrer. O Senhor é a esperança de Israel. É claro que o Senhor não vai morrer. Se for preciso,
eu morro no seu lugar. Não sei, nunca vi, não tenho nada a ver com ele. O mesmo cara, horas depois. É tão a gente isso, né, gente? Tão a gente. E aí esse mesmo cara, que prometeu que morreria por Jesus, o mesmo cara que lá no Monte da Transfiguração quis armar uma tenda e ficar lá por cima mesmo, porque lá que estava bom. Para que eu vou descer? Para que eu vou lá para o Brasil? Eu quero ficar aqui na América. Vamos armar as tendas aqui. Brasil não. A gente não pergunta assim, qual que é a sua vontade para mim? Não, senhor, o senhor não me inventa de voltar eu comigo para o Brasil, não, hein? E na verdade, gente, o lugar do nosso propósito, é o lugar mais confortável para a gente estar. Você pode estar no país mais evoluído do mundo, no lugar mais bonito do mundo. Se você está fora do lugar da vontade de Deus, você está como Noemi. E pode te custar tudo, como custou para Noemi. Agora, se você está no propósito de Deus, você pode estar no lugar mais barra pesada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Os anjos do Senhor estão acampados e Deus vai te usar e você vai fluir e você vai experimentar contentamento e alegria naquele lugar. Gente, é para isso que o Espírito Santo nos foi outorgado. Para que a gente viva além, uma vida além desses apegos que a gente tem tão naturalmente àquilo que é seguro, material, né? A gente acha que controla alguma coisa. Tem hora que eu acho que Deus fica olhando para a gente, não sabe de nada, inocente. Quem aqui iria imaginar que a gente ia atravessar uma pandemia? Vocês viram o que aconteceu na Venezuela? Muito provavelmente, alguém estava morando em um apartamento que foi conquistado com suor e lágrimas na realidade política da Venezuela de tantos anos. Às vezes aliviado, pensando assim, ufa, paguei minha última prestação. Agora o apartamento é meu. E tudo se moveu e veio abaixo. Controle? Nenhum. Nós não temos controle nenhum. Mas achamos que temos. E vivemos como se tivéssemos. E Jesus está dizendo no texto, sem mim nada podeis fazer. E a gente coloca isso só no micro. Mas é em tudo. A gente se move por causa dele, a gente pensa por causa dele, a gente existe por causa dele, a gente está aqui por causa dele. É ele que tem sustentado a gente. Ainda que você esteja vivendo distanciada dele, ainda que você esteja vivendo na superfície da religião, ainda assim, ele continua te amando com amor eterno e zelando por você e investindo em você para que você seja despertada. Por isso que você pensa que você está aqui só porque você escolheu estar. Ou atraída pela minhoca. Só isca. Ele é o pescador. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. Por que ele te trouxe? Porque ele ainda tem um propósito de te falar. Ainda há esperança para você. O Senhor está insistindo com você. O Senhor está insistindo comigo. Talvez por isso ele tenha me colocado para anunciar a palavra. Porque o primeiro ouvido perto da minha boca é o meu. E eu serei provada em cada uma das palavras que saem da minha boca. O salmista diz assim, no Salmo 42, não precisa já abrir, só fique atenta que você conhece o texto também. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Gente, a corça precisa de água constantemente. Constantemente ela precisa de repor água. Especialmente porque ela é um animal que corre muito velozmente. Então, ela sempre precisa de se repor. E também ela tem os predadores naturais, né? Então, ela corre de predador, de caçador. Ela corre até o limite das suas forças. Ela é muito veloz. E ela corre até o limite das suas forças. Aí o corpo dela se aquece. A sua respiração fica ofegante. E a necessidade de água se torna urgente. Ela precisa de água, ela precisa de água. Por isso que o salmista está se comparando à corça. E ele fala, ao encontrar o riacho de águas correntes, ela não busca apenas matar a sede. A água
também oferece refrigério, restauração e segurança. Em algumas situações, entrar na água pode salvar ela dos predadores. Eles perdem o cheiro. E o salmista, ele usa essa cena para dizer: é assim que a minha alma procura Deus. Não como um luxo, mas como uma necessidade de sobrevivência. E embora é o Senhor que esteja mantendo a gente viva, embora seja o Senhor que esteja livrando a gente dos predadores, a gente não tem essa sede, essa urgência de Deus. E isso evidencia como a gente vive na superfície. Porque se a gente vai entrando mais profundo em Deus, a gente vai entendendo o tanto que a gente estava seco. Você vai entendendo: puxa vida, como é que eu consegui viver tanto tempo só na superfície? E você vai se desprendendo das coisas dessa terra. É uma coisa interessantíssima. As coisas não têm tanto brilho para você mais. É um processo natural. Se a gente está muito apegado às coisas, se a gente faz muita questão das coisas, se a gente está querendo acumular coisas, se a gente nunca se sacia com compra, com viagem, a gente sempre está querendo alguma coisa a mais, isso só evidencia o quão seca nós estamos, minhas irmãs. E isso não é para te acusar, isso é para te fazer perceber que tem muito mais. Quando os portugueses chegaram no Brasil, nenhum ressentimento contra os portugueses. Mas quando eles chegaram no Brasil e eles perceberam as riquezas que tinha a nossa terra, o pau-brasil, e depois descobriram o ouro, né? Eu moro nas Minas Gerais. Quanto ouro mineiro tem em Portugal? Eles perceberam que os índios eram facilmente seduzidos por bugiganga, espelhinhos, coisa sem valor, mas que era novo para os nativos. Então, eles começaram a atrair, a oferecer aquilo e realmente saquear as maiores riquezas que o nosso país tinha em troca de migalhas. É exatamente isso que Satanás está fazendo com a gente. Ele oferece para a gente umas bugigangas, uns espelhinhos, e tem pedra preciosa debaixo da terra que homem nenhum vai chegar lá e vai descobrir. Deus fez só para o seu deleite. Tem riquezas no universo que a gente não faz a menor ideia. Deus fez só para o seu próprio prazer e deleite. Ele é o dono de tudo. Absolutamente tudo. Não há nada nas galáxias sobre o qual Deus não pode falar: é meu. Mas a gente, mesmo sendo filhas do dono, co-herdeiras com Cristo, a gente ainda está sendo iludida pelos espelhinhos, minhas lindas. E o Senhor está nos chamando: vem descobrir as minhas riquezas. Vem viver comigo. Vem desfrutar da minha voz. O Senhor nunca falou que seguir a Ele ia nos livrar do sofrimento. Mas Ele garante que Ele estaria conosco no sofrimento e queria fazer com que esse sofrimento redundasse para o nosso bem, para o nosso crescimento. Com Deus, essa é a diferença. Nós somos todos humanos, vivendo numa terra que foi entregue a Satanás. A maldade tem aumentado, o amor está se esfriando. A gente está vendo isso diante dos nossos olhos. É só você parar diante do noticiário de TV. Ou dependendo do seu algoritmo, é só abrir o Instagram. A gente está vendo coisas que a gente nunca pensou ver. Ouvindo coisas que... Não, peraí, alguém me belisca. Isso aqui é isso aqui mesmo? Coisas absurdas viraram certo. E coisas certas viraram errado. E a gente fica perplexo. Mas não deveríamos. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado no maligno. E nós deveríamos estar mergulhadas em Cristo para passar pelas situações sem alarde, sem alarme, sem medo, sem pânico, mas perguntando: onde é que o Senhor vai me usar aqui?
onde eu vou ser solução, onde eu vou ser alívio, onde eu vou ser resposta. Porque eu estou aqui com uma utilidade que é muito maior do que o meu próprio umbigo. Mas a gente só vai chegar nesse lugar, minha linda, quando nós mergulharmos nele. E para isso precisa de intencionalidade. A mulher samaritana chegou no poço, tentando matar a sua sede, né? Que era legítima. Ela chegou para pegar água, certamente para as atividades do dia. Era uma necessidade, sim. Mas ela encontrou mais do que um poço. Ela encontrou a fonte. E o impacto desse encontro foi tão transformador que ela não só voltou para a cidade e anunciou, e as pessoas vieram e creram pela vida dela. Foi maravilhoso o que Deus fez naquele episódio ali. Mas uma coisa a gente se esquece, a gente não presta atenção num detalhe. Ela deixou o seu cântaro. Pedro deixou suas redes. A confiança naquilo que provia. Ela precisava de um cântaro para reter água. Pedro precisava de ser pescador para levar comida para casa. E quando a gente se encontra com a fonte da água da vida, a gente confia que Ele vai cuidar de tudo mais. A gente não está apegado a nada. E o Senhor quer nos apresentar esse processo. Porque a gente ainda está apegado a muita coisa. E Ele quer nos desmamar desse mundo. Que nada nos prenda. Que nada nos intimide. Que nada nos apavore. Sim, nós vamos nos entristecer. Sim, nós vamos chorar. Sim, nós vamos lamentar. E em uníssono, a igreja vai começar a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Não mais querendo escapar, mas porque todo o nosso prazer está nele e a gente quer ver a manifestação dele. Vocês entendem? Tem muita gente que hoje está falando já: ora vem, Senhor Jesus, acaba logo com essa bagaça, porque não está dando não. Eu não estou aguentando mais tanta tragédia, tanta tristeza, tanta miséria. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está sendo intencional em permitir o que nós estamos passando para tirar o nosso prazer, a ilusão de satisfação nas coisas dessa terra. Ele está literalmente nos desmamando. Naquele encontro no poço, Jesus não ofereceu para aquela mulher regras, bens, um jarro novo. Ele ofereceu uma água que ela não podia encontrar no poço. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Sede de quê? Sede de água de poço. Tem tanto poço aí na vida, né? Roupa nova, maquiagem, Instagram, carro, casa, um bom trabalho. É poço. Porque você tira férias e você está querendo tirar outra. Você compra uma roupa nova e você está querendo comprar outra. Acabou o seu perfume, você vai precisar de outro. Acabou a make, você vai precisar de outro. E os produtos coreanos para fazer bem para a nossa pele. E a gente vê que o potinho já está acabando, a gente vai lá e quer outro. É poço. A gente bebe dessas águas, sim, mas a gente vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que Ele dá, essas coisas tomam um segundo lugar. Se tem, tá bom. Se não tem, tá bom também. Vocês entenderam? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ele fala mais: e eu serei nele uma fonte a jorrar. O Senhor não quer apenas te saciar. Ele quer, através da sua vida, saciar a sede de outras pessoas. Gente, as pessoas estão sedentas, elas estão secas, morrendo de sede, sem saber disso. Que elas estão profundamente desidratadas. E a gente vê isso nas pessoas. Hoje tinha uma moça no café da manhã. E eu demorei um tempo para discernir que era uma moça.
E a pele dela estava completamente coberta de tatuagens, o corte de cabelo. Aquela bandeira erguida diz assim: eu preciso de achar a minha identidade. Eu preciso de descobrir quem eu sou. E eu preciso ser diferente de todo mundo. Eu não quero ser igual. E eu fiquei olhando para ela e pensando: que dor levou ela para esse lugar? Aí eu lembrei de uma menininha que eu vi no aeroporto e ela chamava o pai: papai, papai, papai. E o pai estava a uma distância de mim e do João aqui. E ele fazia que não ouvia. A menina de 10 anos: papai, papai. E ele... Aí ele virou para a esposa dele e falou assim: eu vou ali ver então, não sei o que ver, o que, não peguei a conversa. Eu vou ali ver então, e saiu andando. Aí a filha mais nova saiu correndo atrás, devia ter uns 6 anos, saiu correndo atrás. Aí a filha de 10 anos, na minha cabeça ela devia ter 9, 10 anos, ela saiu andando e falou: papai, papai, por que o senhor não me chamou? Na mesma hora que eu vi aquela moça no refeitório, eu lembrei da menininha. Os buracos que surgem na nossa alma por causa das ausências, da impaciência do pai, da mãe. É assim que nasce a rejeição. E o diabo sabe como é que prepara o caminho. E ele providencia adoção. Ele adota. E ele fala: você vai ser diferente de tudo. Você não precisa se parecer com seu pai. Você é uma nova pessoa. Você escolhe quem você é. Você não precisa ser como sua mãe. Você não precisa ser como seu pai. Você é você. Uma pessoa única. Sedutor, né? E aí a gente olha para Jesus e ele fala assim: eu tornei vocês filhos. E o Espírito Santo veio para nos tornar semelhantes a Ele. Identidade é a qualidade de idêntico. Procura no dicionário. Identidade, qualidade do que é idêntico. O Senhor nos formou à sua imagem e semelhança, e Ele quer que a gente volte a sermos idênticas a Ele. Por isso que Satanás olha para o ser humano e fala assim: o senhor quer que eles sejam idênticos ao Senhor? Eu vou desfigurá-los. Satanás não está brincando de ser Satanás, não, gente. Mas a culpa não é só dele. A gente se deixa enganar. A gente gosta de mentiras bem contadas. E o que nos desintoxica disso é permanecermos em Cristo. Jesus não disse para a gente: façam, produzam. Eu quero resultados. Ele falou: permaneçam em mim. O ramo não faz esforço para produzir fruta. É da natureza dele. Ele apenas fica ligado ao galho, ao ramo. Mas, Helena, então como é que nós vamos permanecer ligados? Pela palavra, pela oração, pela adoração, pela obediência e pela comunhão com o Espírito Santo. Ser cheia de Deus não é um evento. Ser cheia de Deus é um estilo de vida. E ele é construído cotidianamente, na simplicidade, na repetição e na fidelidade dos pequenos gestos e escolhas diárias. A gente pensa que às vezes um mergulho em Deus é algo que vai vir uma presença santa, vai cobrir todo mundo, e nós vamos cair no poder, e vamos falar em línguas, e vamos ter visões. Isso tudo é maravilhoso. Eu creio em todas as manifestações do Espírito para hoje. Eu sou continuista. Mas é mais do que isso. É mais do que Pentecoste. Pentecoste não aconteceu todo dia. Pentecoste aconteceu, e quando aconteceu, o covardão do Pedro abriu a boca e 3.000 se converteram quando ele abriu a boca. É poder. Isso é poder. O vacilão do Pedro, logo uns dias depois, foi com João ao templo. Chega lá na porta do templo, encontra um paralítico de nascença.
E ele está lá, como sempre, pedindo esmola. E Pedro ora para ele e fala assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nem prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aí, por causa disso, eles foram presos. Curaram um aleijado de nascença. Que grande crime. Tem muito crime aí. Você viu, no Brasil, o Ministério Público processou um dono de empresa porque o dono da empresa permitiu que fizesse célula. O Ministério Público processou um empresário na empresa dele porque ele permitiu que os crentes se reunissem para ler a Bíblia e orar pela empresa. Ele nem crente é. Que crime. Pois é, Pedro foi enquadrado também pelo Ministério Público. Como assim você cura o aleijado de nascença? E Pedro celebrou: nós fomos achados dignos de sermos presos pelo nome de Jesus. E quando a galera quis colocar, o aleijado quis colocar a glória a Deus, não foi eu que fiz isso não. Foi eu que fiz isso não. Foi aquele que está em mim. É no nome daquele a quem eu sigo. Deus não mudou de personalidade, Jesus também não. Então por que o poder não está operando? Porque a gente está satisfeito em boiar. Ninguém vai para águas profundas. Vou fazer meu devocional com Deus Pai. Já está lá tudo prontinho. É só eu ler que eu fico tão bem com a minha alma. Eu já fiz o meu devocional. Ainda posta foto no Instagram com a xícara, café com Deus Pai. Lê Café com Deus Pai, posta foto no Instagram, mas sai dali e continua vivendo a mesma vida. Continua trabalhada no ódio, no ressentimento, amaldiçoa o Trump. Reclama de tudo. Ou seja, mesma coisa. Mudou o quê? Mudou nada, só mudou de religião. E o Senhor chamou a gente para algo muito maior do que a religião. Pela palavra. Como é que está a sua leitura bíblica? Não responda. Para mim, não. Essa é uma resposta que você vai dar para Deus. Uns dias atrás, eu estava numa igreja grande, com bastante gente. E eu comecei a citar um versículo. Aquele versículo, tipo João 3,16. Eu tinha certeza que a igreja ia me seguir. Ué, todo mundo sabia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é filho unigênito. Sabe esses versículos assim? Eu citei um versículo. Então, uma, duas, três. Gente, é para vocês virem comigo. Então, vamos lá de novo. Papapá. Comecei a fazer umas pesquisas nas igrejas. Quem aqui tem mais 5 anos que está caminhando com Jesus? Tem mais de 5 anos. Grande parte levantou. Não, precisa não. Precisa não. Aqui tem menos gente, não quero expor ninguém. Aí quem tem mais? Beleza. Eu comecei a fazer a pesquisa toda animada, né? Quantos aqui, que já tem mais de 5 anos caminhando com Jesus, que já leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez? Nem 10% das mãos ficavam erguidas. Aí eu comecei a repetir. E eu falei: meu Deus, o seu povo não lê a Bíblia. Eles falam que te amam, mas não querem te conhecer. Porque ler a Bíblia, gente, não é só adquirir entendimento intelectual. Tem gente que já leu a Bíblia de capa a capa e só ficou mais arrogante. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para quem lê a Bíblia, não para fazer o check na leitura e para humilhar o outro, porque eu já li. Eu leio a Bíblia inteira todo ano. Mas continua fofoqueira, adiantou nada. Mas quando você vai ler a Bíblia como quem quer conhecer, como quem lê carta de amor. Eu me lembro que o João me mandou uma carta de amor. Era de amor, né, meu bem? E aí eu abri a caixa de correio. Não tinha e-mail naquela época, né, gente? Eu não sou velha, eu sou vintage. Aí abri e vi a carta. E pela letra eu reconheci que era do João.
Aí peguei a carta, cheirei a carta. Perfumada a carta. Corri, entrei em casa, entreguei para o meu pai. Pai, o João me mandou uma carta, lê para mim. Fiz isso, gente? É claro que não. Eu não sabia o que tinha na carta e eu queria descobrir. E eu queria ler nas entrelinhas o que ele queria dizer. E não sei se meu pai ia me contar tudo. E entrei no meu quarto. Eu nem rasguei a carta, eu cortei assim, cuidadosamente com a tesoura, para preservar o envelope intacto. E li, e reli, e reli, e cheirei, e abracei a carta. Apaixonada. Os crentes vêm, fala que está apaixonado com Jesus, canta que adora Jesus, canta que Jesus é tudo na vida dela. Precioso Jesus, eu encontrei o meu tesouro. É hora que... Ainda bem que Deus tem senso de humor, tenho certeza. A hora que eu fico pensando, fica lá o pai, olha lá. Eu conheço seu coração peludo, garota. Mas tá valendo, eu vou aceitar aí o que você pode me dar hoje. Mas quando você vai para a palavra, com essa sede de descobrir o seu amado, deixa eu entender essa história. Deixa eu entender todo o plano de redenção, como é que começou lá no Gênesis. Como é que Deus já foi idealizando um povo, de onde Ele traria o Messias. Como é que Ele se apresenta ao povo depois que tira o povo do Egito? Fala, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí a gente vai vendo as coisas que foram escritas 600 anos antes, cumprindo. Um livro com 40 autores diferentes, contando uma mesma história linear, que sobrevive aos séculos, que levou 1500 anos para ser todo construído, um livro sobrenatural. E tem gente lá na Coreia pedindo a Deus por uma página desse livro, e você tem no seu tablet 7 traduções, mas nunca leu. Nós somos indesculpáveis, meninas, porque a gente tem o Espírito e tem a palavra, mas a gente não mergulha. No máximo a gente fica pondo o pé assim. Todo domingo a gente põe o pé. Mas vamos lá, põe o maiô, vai para a beira do mar, põe o pezinho. Deixa que o pastor lê as cartas de amor para mim, meu pai espiritual. A vida cristã não acontece no domingo. O domingo é parte fundamental, mas acontece de segunda a segunda. E tem escolhas que você precisa fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você tem tempo, só não é a sua prioridade. Porque a gente arruma tempo para aquilo que realmente é importante. Quando a gente quer realmente uma coisa, quando a gente quer conversar com um namorado, a gente só pode falar 9 horas da noite, 10 horas, chega da escola 11 horas da noite. Não, eu fico até às 11 esperando ele ligar. Pela palavra nós conhecemos a Deus. O caráter de Deus, a maneira como Ele age. Ele não mudou de personalidade. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Ele continua abominando o pecado. E Ele não é um Deus de brincadeira. Infinito em amor e bondade, mas santíssimo e infinito em justiça. Nós não devemos temer o juízo. Mas tem muita gente temendo porque não conhece o Pai que tem. Conhece só o juiz. Pela oração. Relacionamentos são feitos de diálogos. A Bíblia eu ouço. A oração eu falo. Não uma oração rebuscada, religiosa, mas uma conversa honesta. Com as palavras, com a mente, com o coração, em todo o tempo. Com a consciência da presença de Deus, Ele está. Então você pode orar de boca fechada. Você pode orar com a sua mente, pedindo ao Senhor, Senhor,
Só corre ali. Senhor, tem misericórdia. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Aqui vocês andam muitas distâncias de carro. Escuta a Bíblia. Põe para ouvir. Deixa o Espírito Santo te pegar lá dentro do seu carro. Escute a voz de Deus enquanto você percorre grandes distâncias. Para de ouvir porcaria. Para de frequentar sites de fofoca. Isso é se assentar na roda dos escarnecedores. Quando você consome um site que difama ou desnuda o pecado dos seus irmãos. Cada um prestará conta de si mesmo. No dia que você conseguir combater todos os seus pecados, aí você pode tomar conta da vida do outro, do pecado do outro. Nós precisamos de voltar para a oração. Oração de joelhos. Oração de joelhos diz muito, gente. Quando eu me ajoelho, eu estou dizendo, eu me submeto, eu reconheço. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor. Eu estou totalmente rendida, porque eu reconheço que o Senhor é Deus e não há outro Deus como tu. Inclina os teus ouvidos à nossa súplica, Senhor. Coloca diante dele suas necessidades. Mas, sobretudo, deleita-te no Senhor. Por isso que a palavra está primeiro aqui na ordem. Porque a gente tem que ir para a palavra como quem quer se deleitar. Não como quem quer dar o check no devocional. Eu quero conhecer. Eu quero ouvir. Eu quero discernir. Eu quero estudar. Eu quero me fascinar. E é fascinante mesmo. Pode começar com um bocejo, com a sensação de, não estou entendendo nada. Mas insiste. E fala, Espírito de Deus, o Senhor que habita em mim, abra os meus olhos para que eu entenda a sua palavra e discirna a sua palavra. Revela-me os teus segredos. Deleita-te no Senhor. Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, o nosso desejo é transformado. Por isso que ele fala, e ele satisfará os desejos do seu coração. Mas o primeiro passo é, acha o seu prazer no Senhor, deleita-te nele, agrada-te dele. Aí os seus desejos serão transformados, então suas orações não serão egoístas. Por isso que ele fala, tudo que você quiser você vai ter, porque não é só para você. Pela adoração. Adoração não é música, gente. A música é apenas uma das maneiras através das quais, da qual nós adoramos. Adoração é quando a nossa devoção a alguém ou a algo rege a nossa vida. Adoração é quando Deus ocupa a centralidade da vida comum. Eu estou cozinhando, é para a glória de Deus. Eu estou cuidando dos filhos, é para a glória de Deus. Eu estou servindo, escondido, ninguém está me vendo. Mas não tem importância ninguém me ver, porque é para a glória de Deus. O Senhor está me vendo. Adoração é a gente viver a vida com a consciência de que Deus é quem nos governa e que tudo que a gente faz é para glorificar o nome dEle. Então, se eu caminho diante de Deus em adoração, eu caminho em integridade, eu caminho em justiça, eu caminho em compaixão. Eu não caminho governada pelos meus próprios impulsos e desejos. Isso é adoração. Quando tudo na minha vida vai orbitar ao redor da pessoa de Deus. Ele é meu pai, Ele é meu marido, Ele é meu Senhor, Ele é o dono da minha família, Ele é o dono dos meus filhos, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida dos meus netos. No meu trabalho, é Ele que me colocou lá com um propósito. O trabalho não é só para eu ganhar dinheiro, o trabalho é para ser um agente da justiça de Deus onde eu estou. Tem alguém aqui que Deus pode abençoar através da minha vida. Adoração é isso, é essa consciência plena de que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Tudo. Então a música, esse momento da congregação dos santos é maravilhosa. Isso também é uma expressão de adoração. Mas trocar fraldas também pode ser uma expressão de adoração. Olhar as crianças e discipular crianças no Kids sobe a Deus como um perfume. Visitar um enfermo, um encarcerado,
sobe a Deus como adoração, como perfume. Pela obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obedeça. Muitos de nós já conhecemos. Muitas de nós já conhecemos. Esses dias eu estava lendo as coisas que o Senhor abomina. Olhar altivo, palavras mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, né? Eu estava pensando, meu Deus, quantas vezes a gente normalizou a mentira. A mentirinha. Semeia contenda entre irmãos. Quanta confusão acontece nas igrejas. Tem sempre um boca do capeta que fica semeando contenda entre irmãos. E Deus abomina isso. É pecado. A gente sabe que é pecado. A gente sabe que entristece a Deus. Mais do que entristece, ofende a santidade de Deus. Mas a gente consente. Você não vai mergulhar em Deus sem obediência, minha linda. Porque Deus não convive com o pecado. É por isso que o homem e a mulher foram retirados do paraíso também. Se Deus se manifestasse aqui em pessoa agora, glorioso, né? Não em carne como Jesus se manifestou, mas glorioso. A gente canta umas coisas, né, que Jesus também vai traduzir no Espírito Santo. Não é bem isso que eles querem dizer, não, pai. O Espírito, por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Que a gente canta do coisa. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, Jesus. Moisés falou assim, tá bom, Moisés, eu vou passar com a minha glória diante de você. Eu vou te enfiar numa pedra, vou pôr minha mão sobre você. E aí eu vou passar com toda a minha glória. Porque se ele vem com o peso da glória, não sobra nada. Se ele vier com o peso da glória, a gente é pulverizado. Quem aqui assistiu Indiana Jones, gente? Um pouco de cultura local, né? Indiana Jones, vocês assistiram? É dos seus tempos? Não, eu recomendo. Eu recomendo. O Indiana Jones tem um filme que eles estão caçando a Arca da Aliança. E eles estão caçando a Arca da Aliança porque eles ouviram falar, os nazistas ouviram falar que a Arca da Aliança tem um poder secreto. E eles estavam buscando poder para vencer a guerra. Esse era o contexto do filme. E aí, eles são aprisionados. O Indiana Jones é a mocinha do filme lá, e eles ficam amarrados num poste. E aí eles falam que vão abrir a Arca da Aliança. E aí o Indiana Jones fala assim, aconteça o que acontecer, não olha. Vocês lembram dessa cena, gente? Não olha. E aí os dois fecham o olho e o pau começa a quebrar, porque eles abrem a arca. E aí sai como se fosse um espírito de morte. O povo vai sendo pulverizado. Na narrativa do filme, porque eles olharam para a glória de Deus, né? Eles olharam o mistério. É a glória de Deus, gente. Se a gente olha para a glória de Deus, a gente é pulverizado. A nossa carne não aguenta, porque a nossa carne é corrompida pelo pecado. A gente não dá conta. Por isso que para ficar diante dele, a gente vai receber um corpo glorificado também. Porque senão, ó, já era. Então ele não pode coexistir com o pecado. Pecado é errar o alvo. Mas transgressão é quando você sabe que é pecado e você continua pecando, transgredindo. Você já sabe que tem um limite, mas você passa do outro lado e pensa, Deus é misericordioso. E aí você vai para a iniquidade. Ela vira parte de você. O pecado vira parte de você. Obedeça os mandamentos. O que Deus rejeita, rejeite. O que Deus não tolera, não tolere. Ah, mas eu vou virar um ser antissocial. Não, você vai ser santificada. E as pessoas podem até te cancelar, mas quando o pau quebrar, e não vai demorar muito, é vocês que elas vão procurar. Ora pela minha família, põe a mão na minha cabeça. Eu já vi isso acontecendo tantas vezes. Ah lá, o crentona, ah lá, a crentona. Lá vem a Santa Rona. Ah lá, e o seu Jesus, hein? Debocha, debocha, debocha. Quando a tragédia bate na porta, ora por mim. Isso não é vingança, gente. Não é o gosto da vingança. Não é vitória com sabor de mel. Não é nada disso, não. É porque é isso mesmo. Quem não entende Deus não discerne as coisas espirituais. Então eles estão cegos nos seus delitos e nos seus pecados.
Então, às vezes, Deus vai permitir que o negócio arrocha mesmo para os nossos olhos serem abertos para a existência dele, para a presença dele. Aquela história, quando o avião está caindo, ninguém é ateu. Todo mundo chama por ele. Deus, Deus, Deus. Está lá. Está lá. E, finalmente, pela comunhão com o Espírito Santo. Eis que habita em você. Escuta o Espírito. Crente não tem cisma. Crente tem o Espírito Santo. E quando você começar a exercitar, discernir a voz do Espírito no meio de tantas vozes, né? A gente tem muitas vozes dentro da gente. Todos nós temos. Mas é por isso que a gente precisa da palavra, da oração, da adoração, da obediência, porque as coisas vão se alinhando. E aí você é governada. Você é um instrumento. Onde você está, Deus está com você. O Espírito Santo está assim, ó, borbulhando. Eu acabei de ver a notícia de uma moça aqui nos Estados Unidos que foi colocada para fora do avião, porque ela começou a pregar o evangelho dentro do avião. Eu fico imaginando, essa aí está assim com o Espírito Santo. Ó. Porque para você pregar no avião, minha filha, você tem que estar assim com o Espírito Santo. E antes dela levantar o voo, ela já saiu. E aí entrou a polícia e tirou ela do avião. Ela, peraí, eu estou saindo do avião porque eu estou falando de Jesus? Sim, as pessoas estão incomodadas. Se fosse um islamista com uma mochila, todo mundo ia baixar a cabeça. Mas como é um cristão que não anda armado, vamos pôr para fora. Eu falei assim, eu espero que ela tenha se alegrado, como Pedro se alegrou. É isso, Senhor. Eu fui expulsa do voo, porque eu falei do Senhor. Glória a Deus, tinha alguém ali que precisava ouvir. E se ouviu, está valendo. Senso de propósito. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça agora uma autoanálise. Quando Ezequiel, no capítulo 47, ele vai narrando aquelas águas, a visão que ele teve. Águas pelos artelhos. Você tem o controle ainda. Água pelos joelhos. Você ainda tem o controle. Com a água nos lombos, a sua instabilidade, o seu domínio vai ficando mais fragilizado. Você já vai percebendo a força da água. E depois você só atravessa a nado. Ou mergulha. E é nesse ponto que o Senhor quer nos levar. Onde o nosso controle saia de cena. E que nós sejamos plenamente governadas por Ele. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Olha para dentro do seu coração. Como é que está a sua comunhão com a palavra? Volta para a palavra, minha linda. É preciso intencionalidade. Leia, escute,
sua cabeça e o seu coração com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através da palavra que nós conhecemos os atributos de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus. Nós precisamos da palavra para obedecer a palavra e caminharmos em concordância com Deus. Vai ler as cartas de amor do amado, a maior história de amor da humanidade, a história da redenção. Pela oração, ore. Rasga o coração como quem conversa com um amigo, porque é isso que ele é. As pessoas às vezes riam da minha mãe que punha o lugar à mesa para Jesus. E ela falava: vem Jesus, toma café comigo. E eu tenho certeza, Ele é onipresente. Eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor esteve ali e falou ao coração dela. Que o seu café com Deus Pai não seja só um livro, seja um estilo de vida. E que não seja só o café, seja o almoço, seja o jantar, seja o lanche. Que ele seja o seu pão. Pela adoração, tenha consciência. Você está limpando casa? Que seja para a glória de Deus. Você está dirigindo? Que seja para a glória de Deus. Coloque as pessoas no seu foco. Adore a Deus amando pessoas. Pela obediência, você sabe o que você faz que Deus reprova. Fuja disso. Tira o computador do quarto. Deleta o seu Instagram. Faça o que for preciso, mas caminhe em obediência. A princípio vai te custar e depois vai te livrar. E pela comunhão com o Espírito Santo, Senhor, nos dê a consciência da sua presença em nós, nas nossas conversas, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente consome. Que o Espírito Santo te governe. É nessa comunhão com o Espírito Santo que Ele vai formando em nós o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não é você que conquista na força do braço, Ele forma em você. Não vai doer para você produzir o fruto, porque é Ele que faz em você. Mas você tem que andar em comunhão com Ele. Conversa com Ele, fala com Ele, pede a direção para Ele. Tenha consciência. Faça essa oração: Senhor, Espírito de Deus, me dá a consciência que o Senhor está em mim. Me dá consciência e temor pela sua presença. As conversas mudam. O que a gente assiste muda, porque a gente tem a consciência que Ele está. Ele está na sala, Ele está no coração, Ele está no banho, Ele está quando você se relaciona com seu marido. Ele está. Ser cheia, estar imersa em Deus não é um evento, é um estilo de vida intencional. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Bendita noite. Obrigada porque o Senhor insiste, porque o Senhor continua nos chamando, nos atraindo, nos alertando, nos corrigindo, se revelando a nós exatamente como o Senhor fez naquele poço. A gente está aqui tão distraída com o cântaro, com o poço, que às vezes a gente acha esquisito um judeu se referindo a nós. Mas como o Senhor se revelou àquela mulher, muito além das expectativas religiosas, que o Senhor também se revele a cada uma de nós aqui.
E da mesma forma que aquela mulher deixou o cântaro e se tornou a principal anunciadora em Samaria, que a gente também experimente a fonte da água da vida em nós, a ponto de não poder conter as águas. Reina sobre nós de fato, Senhor. Governa sobre nós. E coloca em nós essa intencionalidade, Deus. Ajuda-nos na nossa fé e na nossa intencionalidade de escolher a melhor parte. Tem um rio que flui do seu amor, essa música diz. Que Ele venha sobre nós, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Existe um rio, Senhor. Cante como uma oração. Que flui no teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, transforma, Senhor. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Seja intencional, permaneça. Permaneça. Não escape, permaneça. A tendência é escapar, permaneça.
Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Aplauda mais forte o nome do Senhor. Misture com glória a Deus. Misture com aleluia. Diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo. Adore por 30 segundos ao Rei que reina eternamente, ao Senhor que é o nosso Pai, nosso amigo, ao Deus que não desiste de nós, Senhor que nos ama. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Há uma doce presença de Deus aqui. Há uma doce presença do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. E eu estou muito feliz de ver você aqui na casa do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius. Eu sirvo essa igreja como pastor. E eu estou muito feliz de estar vendo o que Deus está fazendo e de entender que Deus ainda tem muito mais para fazer. Quantos foram abençoados pela vida da pastora Helena aqui? Glória a Deus, pastor Helena, pastor João, que grande privilégio. Amanhã tem mais. A mesa está posta e só os famintos é que realmente aproveitam dessa mesa. Então venha com muita expectativa. Agora eu quero, nesse encerramento, eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que você junte forças com uma irmã que está perto de você. E você vai escolher uma mulher que está aí perto de você, e nós vamos terminar esse culto orando uns pelos outros. E você vai fazer uma aliança com essa irmã e você vai dizer assim: eu te vejo aqui amanhã e eu vou orar por você durante todo o dia amanhã. Amanhã você vai ser o meu alvo de oração. A partir de hoje, até eu te ver amanhã no culto, você vai ser o meu alvo de oração. Eu vou lembrar de você na hora que eu tomar café. Eu vou lembrar de você na hora que eu almoçar. Eu vou lembrar na hora que eu tomar café de novo, porque crente come, né, irmãos? E quando chegar na igreja e tiver um lanchinho, eu vou lembrar de você de novo. E eu vou orar por você. E nós vamos fazer aqui um grande movimento de oração uns pelos outros. Sabe por quê? Porque nesse rio de Deus ninguém pula sozinho. Nesse rio de Deus a gente leva alguém junto. E você vai ser aí a guardadora da sua irmã. Você vai ser... Eu, pastor João, a gente pode compartilhar, né, pastor João? Só tem nós de homem aqui, a gente faz a dupla, eu e o senhor. Tem os irmãos aí, o pessoal do louvor faz por eles. Eles se viram, já estão por lá mesmo. Mas glória a Deus. Queridas, vamos aplaudir todos esses que estão servindo hoje. Que alegria. Queridos, vocês são top. Natan, você é fera, cara. O único homem cantando aqui nessa coisa. Glória a Deus por isso. E os meninos que estão tocando, os que estão servindo, vocês são top. Nós fizemos uma foto dos homens lá no painel do Essence também. E nós somos Essenso. Olha que bênção. Meu filho, não sobra para ninguém. Amém. Vamos fazer esse movimento de oração junto com essa irmã agora. E vamos terminar entregando a vida dessa pessoa diante do Senhor. Termine esse culto agora derramando aquilo que você recebeu. No reino de Deus, as coisas se multiplicam a partir de uma semeadura. Então semeie uma palavra agora. Semeie aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Interceda por essa irmã. Você não sabe como ela chegou aqui. Você não sabe o que ela veio buscar nesses dias de congresso. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor, Ele sobrepassa todas as nossas expectativas. Ore agora, levante um clamor. Pai, nós queremos entregar, Senhor, toda a semente que foi plantada em nós nesses dias. Senhor, tudo aquilo que tem sido gerado, até mesmo antes desse congresso, nós apresentamos o nosso coração. E nós, Senhor, decidimos que nós vamos mergulhar profundo.
que nós não vamos ficar com as águas pelos artelhos, nem os joelhos, nem nos lombos. Nós queremos que essas águas tirem o controle de nós, que nós nos percamos no Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor guarde agora essa irmã, esse irmão, desde aqueles, Pai, que estão servindo, aqueles que estão, Pai, aqui também contribuindo, Deus, aqueles que estão nos assistindo em casa. Senhor, nós agora liberamos uma palavra e nós declaramos que o inimigo não vai roubar aquilo que está sendo plantado em nós. Eu oro, meu Deus, por paz nas casas. Eu oro, meu Deus, por salvação dos maridos. Eu oro, Senhor, para paz entre relacionamento entre os filhos. Eu declaro amanhã, Senhor, um dia de trabalho, onde cada irmã aqui que trabalha vai receber unção dobrada do Senhor, força de Deus, propósito que vem do alto. Senhor, o Senhor nos chamou para um propósito específico. Nós somos, Senhor, teus filhos, tuas filhas estão aqui. E Deus, nós oramos agora, entregando esse primeiro dia desse congresso. Nós já profetizamos que amanhã, Senhor, o Senhor vai vir com algo novo e fresco sobre nós. E nós não vamos ficar inertes. Não, Pai, nós queremos reagir àquilo que o Senhor tem falado. Toma agora, Senhor, a vida de cada pessoa. Leva, Pai, em paz cada irmã de volta para o seu lar. Guarda, Pai, cada vida. Estende a tua mão. Estende a tua mão e protege. Guarda, Senhor, cada propósito. Porque somos, meu Deus do Senhor. Despede o teu povo em paz. Despede o teu povo, Senhor, debaixo dessa unção de quebrantamento, de arrependimento, de volta para Ti. Que essa noite seja uma noite de revelação divina. Que essa noite seja uma noite de acordar de madrugada para sentar nos pés do nosso amado. Que essa noite seja uma noite de revelação do alto, sonhos proféticos, palavras liberadas. Que amanhã seja um dia de transbordar, de viver coisas extraordinárias. Não há ninguém, Senhor, que com o coração quebrantado se volta para Ti. E que o Senhor não nos toque de forma poderosa. Por isso despede cada irmã, cada irmão, Senhor, debaixo dessa unção. Pai, o Senhor está nesse lugar. E esse culto não termina aqui, Senhor. Senhor, nós declaramos a Tua presença onde quer que formos. E agora, Pai, ao nos despedirmos até amanhã, que o Senhor nos leve em paz e que a Tua graça, a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus Pai e essa comunhão com o Espírito do Senhor, essa comunhão que nos sustenta, que nos mantém no prumo e no propósito, seja sobre a vida de cada irmã aqui reunida e sobre o povo de Deus aqui nesse lugar. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém, mulheres. Amém. Aqui na igreja a gente fala assim, olha, quem diz amém, dá um abraço em alguém. Não tem jeito. Então faça isso agora, antes de você ir embora, dá um abraço nessa irmã perto de você. Diga para ela, nós nos vemos amanhã. Deus abençoe sua vida. Vá na paz de Jesus. E não saia sem aproveitar da mesa que está lá fora. Não vá embora correndo, fica um pouquinho mais. Faça uma amizade, conheça alguém novo. Se apresente, se aproxime. E nos vemos amanhã. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.